A cena que caberia perfeitamente num filme de zumbis ou num filme de apocalipse pandêmico aconteceu semana passada na Pensilvânia. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Um caminhão carregava 100 macacos de laboratório, aqueles usados para testes de remédios, experimentos com vírus e vacinas e outras atividades de risco. Esse caminhão sofreu um acidente em que a carga ficou espalhada pelo chão. A maior parte dos macacos continuou presa em suas gaiolas e foram posteriormente recolhidos, mas pelo menos 5 macacos foram liberados e ficaram desaparecidos na região. Uma mulher que dirigia imediatamente atrás do caminhão no momento do acidente parou o carro para ver se o motorista do caminhão estava bem. Ao ver a carga composta de animais, achou que fossem gatos e quis ver se estavam bem. Caminhou entre excrementos e alimentos de animais espalhados pela pista para se aproximar de uma das gaiolas e só então percebeu que não eram gatos, e sim macacos, quando ela já estava muito próxima. O macaco então espirrou nela. Poucas horas depois, ela procurou os serviços de saúde com os olhos vermelhos e sintomas muito fortes de Covid. Ela foi medicada com vacina antirrábica e está em observação no hospital, acompanhada de policiais e membros do CDC americano, tudo em isolamento. Médicos observaram que ela tinha um pequeno corte na mão que pode ter sido causado por alguma reação do animal. Agora, me fala, isso não parece cena de um filme apocalíptico? Tem todos os elementos aí, macacos de laboratório que podem estar infectados com um vírus desconhecido, um acidente que libera a carga, uma pessoa inocente que na intenção de ajudar acaba se contaminando e vira o vetor zero, que dá origem a toda uma epidemia que virá a seguir. Dá para encaixar isso em Walking Dead, Apocalipse Zumbi, Epidemia e mais um sem número de filmes apocalípticos. Até em Planeta dos Macacos. Lembra? Na história dos Planeta dos Macacos, os macacos se tornam a espécie dominante depois de estudos visando criar um vírus que melhoraria a vida humana, acabaria com o mal de Parkinson e tornaria os humanos mais inteligentes. O vírus, porém, acaba sendo mortal para humanos e melhorando a inteligência de macaco. A epidemia que se segue mata todos os humanos e torna os macacos, inteligentes agora, a espécie dominante do planeta. Pois é, esse acidente aconteceu agora, dia 21 de janeiro de 2022, na Interstate 80, próximo a Danville, na Pensilvânia, Estados Unidos. Bem, antes que você se apavore mais e comece a preparar o seu kit Apocalipse Zumbi, fuja para as montanhas, preparação do bunker e outras medidas sobrevivencialistas, algumas boas notícias. Segundo o CDC, os policiais e os responsáveis pela carga, os macacos caranguejeiros não tinham nenhuma doença conhecida, não estavam fazendo parte de nenhum experimento ainda. Essa espécie também é conhecida como macaco de cauda longa ou macaca fascicularis, é muito usada como cobaias em experimentos para vacinas de Covid. Mas essa carga havia sido recém-importada das Ilhas Maurício e estava indo para um laboratório na Flórida. Então, eles não têm nenhuma doença de laboratório, embora possam ter doenças naturais. Dos 5 macacos que fugiram, 4 já foram recapturados ou mortos por policiais. Ainda há um não encontrado, o pessoal pede para ninguém entrar em contato com ele, não tentar capturar o macaco, mas imagina-se que em breve isso deve estar resolvido. A mulher que foi atingida por um dos macacos, Michelle Fallon, está com sintomas leves e está sendo monitorada apenas por precaução. Como dito, os macacos não têm doenças conhecidas, mas podem ter doenças naturais lá do seu ambiente de origem. Ela já tomou uma vacina antirrábica, que é o padrão para encontro com animais silvestres, principalmente se há a possibilidade de um ferimento causado pelo animal. Estão fazendo nela testes para o vírus da raiva e para o vírus da herpes de macaco B, uma doença que é muito comum nesses macacos e pode potencialmente infectar humanos, embora a probabilidade seja muito pequena. Bem, embora a probabilidade seja pequena, é uma doença grave. Se não for imediatamente tratada, a herpes de macaco B pode causar dano cerebral e até a morte. Existe apenas um caso reportado dessa doença sendo transmitida entre humanos, mas a transmissão é pelo toque ou fluidos, não é uma doença muito contagiosa. Portanto, nada que indique que um apocalipse zumbi está se aproximando. Mas fala a verdade, depois de 2 anos nessa paranoia insana da pandemia de Covid, uma notícia desse tipo deixa qualquer um apavorado.
Até por lembrar a todos que, seja lá qual foi a origem da Covid-19, morcegos, outros animais, vazamento de laboratório, essa causa ainda pode muito bem estar por aí. Lógico, não há nada que permita prever quando será a próxima pandemia, de que gravidade ela será, quando ela será. Algumas pessoas conhecidas como Bill Gates chegaram a alertar que a próxima pandemia será ainda pior do que a Covid-19. Lógico, embora exista essa possibilidade, não tem como ninguém saber exatamente como será. Mas a história não para aqui. Os macacos estão em alta demanda, segundo informações, justamente porque são usados para testes de vacina e remédios para a Covid. Esses macacos têm um DNA muito parecido com o humano e são uma espécie que não tem risco de extinção. Portanto, a demanda é muito grande nos últimos anos e existe uma verdadeira disputa pelos lotes que chegam. É um fato que o mercado de vacinas e remédios para a Covid está muito aquecido. Alguns diriam até que excessivamente e injustificadamente aquecido. Os macacos estão chegando a custar $10.000 por unidade, entregues no laboratório nos Estados Unidos. Sim, R$50 mil cada macaquinho. Inflação no preço dos macacos é real. O fato é, ninguém aguenta mais essa pandemia. Seja qual for o desfecho atual da pandemia de Covid, eu espero sinceramente que sejamos capazes de aprender com os erros cometidos. Lógico, durante a pandemia, com a morte de pessoas próximas, notícias ruins todos os dias, pessoas desempregadas, comércios fechando, é querer demais que as pessoas tenham a cabeça racional e observem todos os dados de forma serena e objetiva. O medo domina todos, e parafraseando alguns personagens de Duna, o medo é o assassino da mente. Em nenhuma situação é mais difícil para o ser humano raciocinar do que quando ele está com medo. Porém, a própria OMS tem reconhecido que a pandemia deve acabar em breve, ainda no ano de 2022. O vírus da Covid não vai acabar, provavelmente se tornará endêmico, mas certamente não vai haver mais a premência, o risco e o medo de uma explosão de morte significativa como vimos nos últimos anos. Eu acredito que sem o fator medo rondando a cabeça das pessoas, em alguns anos sejamos todos capazes de observar objetivamente o que aconteceu, quais medidas foram efetivas, quais não foram, o que funcionou, o que não funcionou, e assim possamos nos preparar melhor para os próximos desastres, sem medidas ineficazes e atabalhoadas que foram tomadas por vários governos. Talvez a grande lição aqui é da importância de muito mais confiar na colaboração do que na coação. Mais medidas construídas com consenso e convencimento, menos medidas tomadas por governos em salas fechadas, com informações e procedimentos não descritos para o público em geral. Mais liberdade de informação e menos censura. De fato, o que queremos é uma solução libertária para pandemias. Sim, muitos críticos do libertarianismo e do anarcocapitalismo levantam que governos são necessários, por exemplo, para conter pandemias. Olha o problema do bem comum, olha o problema do equilíbrio de Nash. Se cada um buscar o melhor para si, estaremos todos em uma situação ruim. Eu falei sobre esse caso especificamente no vídeo O Equilíbrio de Nash refuta o anarcocapitalismo lá no canal Ancapsu Classic. Isso é logicamente falso, porque para resolver o problema do bem comum, do equilíbrio de Nash, o que é preciso é cooperação entre os agentes e não coação. Cooperação humana pode sim ser necessária em uma pandemia, mas o governo não é o mesmo que cooperação. Ao contrário, governos têm sua própria agenda. Ao invés de calcularem a solução de melhor bem comum para todos, eles tomam a decisão que maximiza o bem-estar deles particulares, dos políticos tomadores da decisão. Portanto, coação, governo, resulta em uma falha no equilíbrio de Nash, não na solução dele. Ao contrário, o mercado sim é capaz de prover cooperação, visto quantificar o interesse comum no preço. Uma pandemia seria muito melhor tratada em um mercado de várias seguradoras de saúde, cada qual com a sua legislação própria sobre quais regras teriam que ser seguidas na pandemia e os custos divididos apenas entre seus clientes. Você não quer lockdown? Busque uma seguradora de saúde que não tenha essa regra. Se isso resultar em mais pessoas internadas, o custo do seguro vai subir e você será penalizado pela sua decisão errada. Se não fizer diferença, as pessoas que foram para a outra seguradora, aquela que faz o lockdown, irão acabar penalizados com a interrupção das suas atividades.
No final, o mercado garante de forma muito mais natural e rápida a cooperação entre agentes antagônicos através dos preços. Sim, isso vale também para laboratórios e como eles tratam seus animais de teste. Fique tranquilo, o acidente da Pensilvânia não foi nada, não está sendo fácil essa pandemia para ninguém, mas as coisas tendem a melhorar a partir daqui. Obrigado por sua audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!